Rapaziada, que sapecada foi essa, meus amigos? Botafogo 4, Cruzeiro 0. Rapaziada, não foi jogo para 4-0, mas terminou 4-0. Uma equipe foi muito eficiente e a outra equipe não. E, cara, depois do segundo gol, o Cruzeiro entregou os pontos. A gente vai falar um pouco do jogo. Quero começar falando da crise no Botafogo e o Textor, que tá muito perto de ir de 777. Ele vai morrer. Cara, eu acho que o Textor... Vamos ver, né? Eu acho que ele falou um negócio aí que você não fala, você faz. E, cara, ele colocou ele mesmo num buraco. Ele se colocou nesse buraco, o Textor. Crise Botafogo. Depois vamos falar do jogo, falar do Tite. Rapaziada, ó. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Tite já na corda bamba. Esse vídeo aqui eu gravei de um trecho do Samuel Venâncio. Antes desse jogo. Eu acho que tá no time de soltar esse vídeo aqui, né? Eu tinha gravado ele, deixei aqui, ó. Porque às vezes eu deixo um vídeo gravado. Se eu não tiver tempo pra postar alguma atualidade. Entendeu? Mas eu vou soltar esse vídeo aí. Por enquanto tá programado pra 14h30. Mas enfim, rapaziada. Saiu pelo Anselmo, que o Textor endividou a SAF do Botafogo quase 1 milhão por dia, né? A dívida atual é de 1,5 bilhão. Caramba, né? Caramba, né? Aí teve a polêmica que ele vendeu o Danilo e o Montoro para o Forest, né? E que só ia entrar 13 milhões de euros limpos no cofre do Botafogo. Cara, isso aqui ia ser pegado mesmo, viu, velho? Nossa, muito pouco, velho. Agora, principalmente o Montoro por 14, né? O Danilo por 20. Rapaziada, quando saiu os rumores... Vocês viram ontem o Danilo, né? Vocês viram ontem, né? Quando saiu rumores Flamengo e Danilo, eu compro, cara. Até eu lembro que saiu uma notícia da ESPN que falou assim, ó. Não, o Botafogo aceita se pagar 20 milhões de euros. Aí, o irmão, estão esperando o quê pra pagar? Estão esperando o quê? Eu acho que os times têm receio pela lesão que ele teve, que fez ele voltar. Gente, o Danilo... Eu falei isso antes do jogo de hoje. De ontem, né, no caso. O Danilo... Gente, ele era jogador que ele ia dar o próximo passo. Ele ia ser vendido bem mais que ele foi pago. Aí veio a lesão, aí ele aí ele volta, cai de produção. O Forest tá com os volantes jogando bem. Aí tem o efeito Elliot Anderson, que é um moleque lá que eles vão vender por 80 milhões de libras. Pra você ver como o mercado é timing. Eu sempre falo isso pro pessoal, ó. Gente, ó. Mercado da bola é timing. Você vê... O Gerson caiu no Cruzeiro por causa do timing. O timing foi ali o certo, Cruzeiro e Gerson. O timing. E o timing pro Danilo não foi bom. Mas que ele é jogador pra estar na Europa, absolutamente. E eu falava, cara, ele aqui, Flamengo pega. O Flamengo não quer jogador que aumente o nível? Pega. O Montoro, cara, olha... O Botafogo não achou um novo Almada, mas eu adorei o primeiro tempo dele. O segundo tempo também. Ele, cara, o Montoro é um talento especial, velho. Sabe por quê? Porque ele joga com energia e inteligência. Ele, tecnicamente, eu não acho ele na parte criativa do mesmo nível do Almada. Eu acho o Almada mais talentoso. Pronto, talento por talento. Eu acho que o Almada é mais talentoso que o Montoro. Só que você vê que o Montoro ele joga com inteligência e energia. Inteligência e energia. E isso é raro hoje em dia. E só vender ele por 14 de euros seria realmente criminoso, entendeu? Criminoso. Aí teve o lance aqui do CEO, do Tairo Arruda, que se recusou a assinar esse aporte aí, prometido pelo Textor, né? Alegando que o alto risco que poderia agravar a crise do clube, né? Ó, juros elevados e garantia vinda de venda de jogadores, entendeu? Aí, ó, o Textor chegou a demitir o Tairo, mas não conseguiu finalizar o processo. Olha aí, ó. Aí depois o Textor fala que o Tairo é meu irmão mais novo, estamos juntos, ó, estamos juntos, isso que lá. Aí o Textor, ele dá uma entrevista, ó. Yes, it was my intent to have all of the internal approvals done by now. I wanted to announce that we were finished with this before the game. Because things were getting slow
with some of the institutions and the discussions with Aries, I told the social club that I'm making a personal investment equal to the amount we need to pay Atlanta United to clear the transfer ban. Ele falou que vai fazer um investimento pessoal. Só que, brother, esse é o tipo de coisa que você não fala que vai fazer. Você faz. Olha o que ele falou. Eu vou fazer um investimento pessoal. Investimento pessoal. Não faça, irmão. Ele pode fazer, mas eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que você não fala que faz. Você faz. Aliás, falar muito é o que o texto adora fazer. Falar muito. Rapaziada, novamente, eu gravei o vídeo ontem. O texto internacionalmente, ele acabou. It is over para o Betinha texto. Acabou. Ele só tá sobrevivendo porque aqui é o Brasil, né, velho? Aqui é o Bostil. Aqui pode tudo, né? Aqui é o paraíso pra falador. Pra cara que faz loucura com o dinheiro dos outros. Aqui é o paraíso pra esse tipo de coisa. E ele achou o país certo. O texto. Não é à toa que ele deve amar o Brasil. Entendeu? Aí ele, toda vez que ele faz entrevistinhas, dá pra perceber. Vocês já perceberam que toda vez que ele dá uma entrevistinha, ó, tricampeão, e sempre tem alguma referência a títulos? Já perceberam? No fundo. Toda vez. Eu acho engraçado isso. É uma maneira dele de mandar um recado, né? É uma maneira dele de mandar um recado, né? Enfim, rapaziada. Tite, a grandeza do Cruzeiro não permite um placar tão dilatado assim. Aí vamos lá. As explicações do Tite. Eu achei patético, sendo bem sincero. Mas vamos lá. Vamos escutar o filósofo e talvez... Vamos lá. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou observando, e foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, de preservação da equipe para retomar ritmo, a retomada de ritmo dela, eu vejo o mais importante. Poderia ter jogado mais jogos. Aí machuca. Pô, cara, não é de... Pô, eu fico doente, brother. Não era mais fácil falar, rapaziada, estamos no começo do ano, rapaziada. Ainda não estamos no ritmo ideal. Não estamos ainda polido tecnicamente. A gente não tá num ritmo físico ideal. Não era melhor culpar o começo de temporada? Aí vai falar de jogo de estadual. Você vê, o Flamengo, achei o Flamengo. Eu não quis culpar muito isso. Porque senão os caras do São Paulo, o BC tá dando desculpa. E não é desculpa. Mas eu achei o Flamengo com nível de energia baixo. Jogou contra o Vasco, aí teve que botar um misto lá contra o Fluminense. Aí você tem São Paulo, você tem Corinthians. Não era melhor falar, irmão, estamos em começo de temporada, que é uma justificativa plausível. Eu sempre falo isso, por exemplo. Não adianta, gente, ó, eu falo isso pra futebol europeu, pra tudo. Não adianta você jogar futebol champanhe janeiro, fevereiro, março e abril. Vocês querem um exemplo claro disso aqui? O Internacional. Vocês lembram o Internacional do Gauchão? Atenção, Palmeiras, Flamengo. Quase caiu. Se não fosse o gol do Ricardo Matias contra o Ceará, tinha... Gente, o Internacional não caiu por obra divina. Ou por algum trabalho que o Baldasso fez. Um trabalho com magias negras e magias ocultas, entendeu? E tudo mais. Mas esse discurso aqui, isso aqui é o discurso estadual, velho. Esse discurso prejudica, velho. Isso aqui me soa desculpa, cara. Você tá falando o que o torcedor quer escutar. Fala que tá no começo da temporada, mas não mete essa aqui, tem que jogar mais jogos. Não, mano, não. Outra coisa, de verdade, é porque o resultado diz muito. Mas eu nem acho. Vamos lá. 4-0 Botafogo. O jogo foi pra 4-0? Não. O Cruzeiro no primeiro tempo foi muito bem. Energia, ele botou o Gerson pela direita, coisa que... Uma coisa... Presta atenção, rapaziada. Ó, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa é você botar o Gerson pra direita quando você tem um ponta aqui do outro lado que crava. E mesmo assim o Flamengo sofria. Mas... O Gerson, acho que nesse time do Cruzeiro tem que ser volante.
Quando o Cruzeiro terminou a janela, eu falei, eu acho que falta um pontinha produtor pro Cruzeiro. Olhe lá, se não dois. Eu acho que falta mais punch, falta... O problema é que o Sinisterra deveria ser esse cara, mas ele tá se formando em medicina. Aí, cadê o Kenny Arroio? Esse Villarreal, brother, já que não tem o ponta, bota dois centroavantes. Parece que esse Villarreal tá doente, não sei, os caras estavam comentando aí, entendeu? Ó, o Sinisterra, cadê o Kenny Arroio? Entrou, tá aqui, pronto. Faz um 4-4-2. Porque falta punch. Tipo assim, eu acho que o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, o jogo começou duro, o Botafogo muito animado, o Danilo no meio-campo, brother, o Danilo no meio-campo é muito bom, mano. Que jogador, velho. Entendeu? Eu queria ser uma pulguinha pra mim saber a parte física do Danilo. Uma pulguinha, eu queria ser uma pulguinha. Parte física, pra entender a parte física dele. Dominando o meio campo com muita energia, depois o Cruzeiro toma de conta do jogo, cria chances, teve lá o gol do Caio Jorge que estava impedido, teve chances, não converteu, o Caio Jorge perdeu algumas oportunidades, aí volta pro segundo tempo, o Botafogo volta com aquela energia de novo, aí faz 1-0. Aí do 1-0 o Cruzeiro tenta atacar e tudo mais, não empata, aí sai o segundo gol. Quando sai o segundo gol, aí o Cruzeiro... O segundo gol, o Cruzeiro desistiu. Ponto. Ponto. O terceiro e o quarto gol, os caras não fizeram nem questão de marcar. Eu acho que o placar ele foi construindo, ele foi acontecendo, mas o jogo não reflete um 4-0. Eu nem acho que o Cruzeiro jogou tão mal. Eu só achei que o Cruzeiro faltou mais mordida ofensiva e faltou um pouco mais de intensidade. Porque. Gente, ó. É aquela coisa, é a questão da métrica. Eu tô tratando o Cruzeiro como um time que vai disputar o título. Correto? Correto. Né? Correto. Então, eu não posso perder a intensidade pra um Botafogo dessa crise. Posso? Posso perder? Não, né? É isso. Eu acho que faltou um pouco mais de intensidade, faltou um pouco mais ali de... Faltou um pouco mais no último terço pro Cruzeiro, um pouco mais de mordida, um pouco mais de ser um pouco mais malvado no último terço. Eu acho o meio-campo foi ok. Eu acho que o Gerson contribui mais no meio-campo. A linha de 4 Fagner não foi muito bem no lance do gol. A zaga, enfim. Mas eu achei que faltou pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro. Esse aqui era o tipo de jogo. Se talvez o Cruzeiro faz 1-0, poderia ser o contrário. E eu acho que o Campeonato Brasileiro, pelo que eu tô vendo, eu acho que só o Vasco fez 1-0 e tomou virada. Eu não tô enganado, deixa eu ver aqui. O Palmeiras também tomou virada. Eu tava com a impressão, o Palmeiras tomou uma virada, que o 1-0 esse ano vai ser muito importante. A Chapecoense fez 1-0. Fez 1-0. Esse ano aqui, eu acho que é o efeito do meta atual do futebol. O Corinthians também fez 1-0. Então minha tese é burra. Vamos ver se até o... Eu tô com a impressão que o Flamengo também tomou uma virada. Eu fiquei com a impressão... Os jogos que eu vi... Já se provou que é uma tese burra, BC e QI de protozoário, falando burrice, que 1-0 vai ser muito importante. É um negócio que eu vou monitorar nas próximas rodadas. Eu acho que foi a impressão que eu tive dos jogos que eu vi. Porque o Corinthians fez 1-0, mas não matou. Entendeu? O Flamengo parou de jogar. Mas vamos ver, vamos monitorar isso aí. Mas eu acho que se o Cruzeiro faz 1-0, o jogo seria diferente. Ah, ABC, tem que demitir o Tite? Mano, eu não sou muito fã de ficar demitindo treinador assim tão cedo, entendeu? Agora, eu acho o Cruzeiro
Eu acho que o Cruzeiro poderia olhar no mercado e poderia trazer mais um punchzinho ofensivo pra ponta. Entendeu? Eu acho que poderia ter... Enfim. Ah, o Arthur Cabral, você vê o pivô. O único ponto bom do Arthur Cabral é o pivô dele. Ele fez ontem, entendeu? Foi um bom pivô. O Arthur Cabral, eu sabia que... Pra mim ele é bagre, né? Agora me surpreende muito ele não fazer mais gols. Você vê o Carlos Vinícius, que pra mim é outro bagre. Na Europa não arrumou nada. E aqui, vem aqui no Brasil e tá fazendo gol. O Arthur Cabral me surpreende negativamente. Eu achava que ele ia... Não a produção do Carlos Vinícius é boa. Não talvez a produção do Carlos Vinícius, mais próxima. O Arthur Cabral é o pivô dele. Eu acho que ele poderia fazer pelo menos próximo à produção do Carlos Vinícius. Nem isso, né? Enfim, rapaziada, gostei muito do Danilo, velho. Nossa, jogadoraço, velho. Jogadoraço. Esse aqui, às vezes falta visão pro Boto, né? Falta visão pro Flamengo. Compra esse cara, velho. Esse cara deu bobeira. Ah, mas tem a preocupação clínica. Eu entendo, cara. Mas, porra. Investiga. Paga uma informação lá dentro do Botafogo. Tamo junto.